A prece pode ser apenas uma conversa com a espiritualidade, formalismo não são necessários. Como fazer alguém entender essa situação através da fé raciocinada? Você tem razão. A prece, ela não precisa de nada disso. Ela não precisa desses formalismos. Se você pegar o Evangelho de Lucas, o capítulo 19, existe uma parábola, a parábola do fariseu e o publicano, que conta que Jesus teria contado uma história mais ou menos no estilo que você está falando. O fariseu entra no templo e, ó Senhor, muito obrigado porque me fizeste assim, não como esse miserável desse publicano que não sabe nem orar, coitado, que é um infeliz. Eu não, eu sei orar, eu aprendi tudo, então eu sou muito grato a ti porque eu sou isso melhor do que ele. Enquanto o publicano batia no peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim, tem piedade de mim, tem piedade de mim, não sei orar, não sei nada, mas me ajuda. Aí ele disse, sabe quem saiu de lá mais justificado? O publicano, e não o sacerdote. Porque o sacerdote pensa que ele tem melhor conexão comigo, mas quem tem melhor com Deus, quem tem melhor conexão com o Criador é quem ora com mais sentimento. Então você tem razão, realmente não é necessário esse formalismo para que a gente possa orar. É verdade. Mas nós temos que entender que nós podemos não ter, mas os outros têm. E é uma questão de respeito à condição espiritual que os outros estão. Você já imaginou se você chegasse na casa de uma pessoa que ora diante de uma imagem e debochasse da crença dela, dissesse que aquela imagem não passa de um pedaço de gesso, jogasse o pedaço de gesso no chão, quebrasse a imagem, dizendo para ela que aquilo é uma loucura, que não tem sentido nenhum? Isso é um absurdo, porque para aquela pessoa aquilo tem sentido. Aquele é o instrumento que ela usa para se conectar com Deus. Então, se você não pode oferecer nada melhor, não distribua a fé que as pessoas possuem. Respeite a fé dos outros. Se você pode conversar com Deus de maneira mais coloquial, menos formal, faça. Diga, cara, eu lembro uma vez, Raul Teixeira comentando, as orações dele, né? Que diz assim, ele diz, ó Senhor, o trabalho é seu, não é meu, então dê seu jeito, resolva. Se você não puder resolver, fale com seu pai, mas resolva, porque o trabalho não é meu, o trabalho é seu, dê seu jeito. Então, acho que ele diz assim, que ele faz as orações dele nesse padrão. Mas isso é claro que isso é um exagero que ele está colocando. Mas realmente, a gente não precisa desse rococó todo para poder fazer uma oração. Só que nós temos que respeitar a condição que as pessoas outras estão. Se a pessoa, não, eu quero orar, mas eu quero orar de joelho, deixa eu orar. Né? Agora, se a gente tem a fé espírita, a gente vai fazendo um esforçozinho, devagarinho, para abandonar essas práticas que a gente reconhece que elas não são necessárias para a comunicação. Nós não precisamos desses elementos materiais para uma conexão com Deus. Se companheiros de outra fé, precisam de velas, precisam de joelhos, precisam de imagens, respeitemos. Não façamos crítica à fé dos outros. Ninguém tem o direito de criticar a fé de quem quer que seja. Dentro da doutrina espírita, a gente esclarece que não precisa de vela, não precisa de frases repetidas, não precisa de repetições, não precisa de formalismo, não tem posições adequadas para se orar, não existe nenhum paramento que a gente precisa. Isso a gente vai ensinar em doutrina espírita e na casa espírita, na tarefa espírita, não pode ter vela, não pode ter imagem, não pode não, né? Não deve. Não deve ter imagem, não deve ter vela, não deve ter nada disso, porque isso seria uma negação do próprio princípio doutrinário. Agora, isso é o que a doutrina espírita propõe e o que o movimento espírita precisa seguir. Mas isso não tem nada a ver com a pessoa que lá na sua casa tem aquela fé singela, às vezes melhor do que a nossa, em que ela se vale de alguns instrumentos que a gente até entende que não é necessário, mas para ela tem um poder maravilhoso. Se você tem dúvida sobre isso, pegue a obra Libertação de André Luiz, no capítulo no qual o marido de Margarida leva Margarida à igreja para que ela vá orar. A surpresa de André Luiz quando chega na igreja e vê aquelas imagens, aparentemente sem razão nenhuma, né? Porque a imagem não tem nenhum valor, as imagens emitindo luminosidades intensas,
E André Luiz diz, mas o que é isso? Não são só imagens, são. Mas são séculos que as pessoas vêm aqui orar nessas imagens, elas estão imantadas de energia, estão cheias da energia que as pessoas põem, e elas estão cheias da energia para doar aos que vêm buscar. Quem tem gratidão, põe. Quem vem fazer um pedido, tira. E aquela imagem de gesso se tornou um repositório de energias para aqueles que nela creem. Então, pensemos por essa via e usemos os conhecimentos que a gente tem para fazer a nossa prece da melhor maneira possível, mas respeitando as condições de crença dos nossos irmãos, que merecem também ser respeitados.